Boa tarde, amados. Cá estamos nós para mais um vídeo aqui pelo canal. Vamos estar abordando aqui um assunto interessante, assunto esse muito confuso no meio religioso, que são a respeito daquelas palavras que o Salvador fala quando ele está no madeiro ali, minutos antes de sua morte, João capítulo 19, verso 30, quando ele diz, está consumado. Pois bem, a palavra está consumado, que vem do grego tetelestai, que quer dizer está pronto, está feito, que segundo estudiosos, quando um preso ali na Grécia e em Roma, eles eram aprisionados por um crime que eles haviam cometido, quando chegava no final desse período da sua sentença, ele recebia uma escrita na sua cela dizendo assim, tetelestai, que queria dizer, estar consumado, não tem mais nada a ser pago. Tudo estava pago, tudo estava cumprido, estava consumado, estava feito. Entende? Então se faz uma confusão muito grande no meio religioso, que muitos teólogos têm dito na internet que quando o Salvador fala está consumado, ele quis dizer a respeito da lei de Moisés, que a lei de Moisés estava cumprida. Mas o Salvador veio a este mundo para cumprir a lei de Moisés? Ou ele veio cumprir uma promessa que ele fez ao nosso pai Adão, logo após eles terem sido expulsos do paraíso? Vamos tirar essa dúvida nas Escrituras? Para começar, nós vamos ler João capítulo 19, o verso 29 e 30, que diz assim, estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, encheram de vinagre uma esponja, pondo num esopo, e lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então o Jesus aqui da Bíblia, que é Yahushua, o nosso Salvador, que foi colocado aqui na Bíblia como Jesus, ele tendo sede, antes de sua morte, ele pede água. E os soldados que ali estavam pegaram um esopo, uma esponja, banharam no vinagre e colocaram na boca do Salvador, e o Salvador, antes de morrer, disse, está cumprido, está feito, está consumado. E esse está consumado aqui, eles dizem que o Salvador quer dizer que a lei de Moisés estava cumprida. Mas isso não se refere à lei de Moisés. Quando o Salvador fala está consumado, ele quer dizer está cumprido os dias que ele havia prometido a Adão, de que ele viria a este mundo, nasceria na forma de filho, ou seja, como um. Ele morreria. Isso está escrito lá no primeiro livro de Adão e Eva, no capítulo de número 3. E ele nasceria, derramaria o sangue dele sobre Adão, ele fez uma aliança com Adão, fez uma promessa de que em 5 dias e meio, que quer dizer 5.500 anos, ele morreria por Adão, derramaria o sangue dele sobre Adão para purificar Adão e levar Adão de volta ao paraíso. Só que os religiosos, por não lerem os apócrifos, que eles dizem que são ensinados para ele que os apócrifos são livros não inspirados por Deus, então eles ficam neste enganados, achando que quando o Salvador disse está consumado, que ele estava se referindo à lei de Moisés, que ele estava cumprindo a lei de Moisés e a lei estava sendo cumprida naquele momento. O Salvador veio cumprir a lei de Moisés? Não. Embora ele tenha cumprido a lei de Moisés, que os descendentes de Abraão, as 12 tribos, eles não conseguiram cumprir a lei, foi dada às 12 tribos para que eles cumprissem a lei, e cumprindo essa lei, eles fossem aperfeiçoados, entrarem em Jerusalém. Quando eles entrassem em Jerusalém, eles receberiam a lei de Melquisedeque, a lei de Jerusalém, que é chamada também por Paulo lá na carta aos Coríntios de a lei de Cristo. Quando Paulo diz assim, eu me fiz como sem lei, não estando sem lei, mas estando debaixo da lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo? A lei de Cristo é aquela que, quando Cristo combatia com os escribas e fariseus, onde os escribas e fariseus muitas das vezes diziam assim, porém a lei de Moisés diz, e o Salvador Yahushua virava para os escribas e fariseus e dizia, a lei de Moisés diz, porém eu digo. Então ele estava falando da lei dele, que é a lei de Jerusalém.
que é o fardo suave e leve, não aquele jugo pesado da lei de Moisés. Porém, os judeus queriam fazer com que o Salvador, né, os escribas e fariseus queriam fazer com que o Salvador cumprisse a lei de Moisés. E o Salvador não estava ali para poder aplicar a lei de Moisés. A lei de Moisés, que era para as 12 tribos, eles não entenderam, queria pegar essa lei e fazer de lei para o mundo todo. Mas essa lei não era para o mundo, essa lei era só para as 12 tribos se consertarem na lei de Moisés, para que quando eles estivessem prontos através da lei de Moisés, aí eles estariam aptos a sair pelo mundo e a levar o conhecimento do Criador, do universo, do Deus da Bíblia, para todo mundo. Entende? Por isso eles são chamados de um povo escolhido na Bíblia. Eles foram escolhidos para uma missão, não para ser o povo melhor do que os outros na Bíblia. Eles foram chamados de povo escolhido, escolhidos para uma missão. É como se um pai tivesse 10 filhos e ele tinha que escolher um desses filhos para poder dar mais entendimento, mais conhecimento, para que esse filho levasse ao restante do povo da terra o conhecimento. Então, não que esse filho seria melhor do que os demais 9 filhos. Esse filho de número 10, ele foi escolhido para uma missão. Então, essa é a missão, foi a missão das 12 tribos na Bíblia que eles falharam. Entende? Tanto é que o Salvador, quando ele vem, ao invés de ele ter que escolher, poder contar com as 12 tribos para sair no mundo levando a promessa, que é o Evangelho, ele não pôde escolher as 12 tribos, teve que contar com 12 discípulos, 12 apóstolos, melhor dizendo. Teve que contar com 12 apóstolos, porque ele não teve as 12 tribos para sair com ele e levar o conhecimento da palavra que o nosso Criador Yahweh, que a Bíblia chama de Deus, fez a Adão e Eva, que foi a promessa de Adão voltar de novo para o jardim, para o paraíso. Mas só depois de 5 dias e meio, que Adão pensou que era 5 dias e meio de uma semana normal nossa. Mas como diz em 1 Pedro 5, né? Capítulo 3, verso 8, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Se um dia é 1000 anos, então 5 dias são 5.000 anos. 5 dias e meio, 5.500 anos. O Criador falou para Adão: Adão, você sim vai voltar para o jardim, para o paraíso, daqui a 5 dias e meio. E Adão começa a contar os dias, todo alegre, pensando que ao final de uma semana ele voltaria. Porém, se cumprir os 5 dias de uma semana, e o Criador não aparece para que Adão voltasse para o paraíso, e Adão então se mata. Você vai ver lá no livro de Adão e Eva que várias vezes eles se mataram. E então vem a palavra do Senhor dizer para Adão: Adão, por que fizestes isto? E Adão disse: ó Senhor, que prometestes que viria me buscar, levar-me de volta ao jardim, e até então nada. E Adão pede para que o Criador explicasse a ele esta palavra. Então vamos ler aqui, ó. Livros apócrifos, primeiro livro de Adão e Eva, capítulo 3, verso 1. Diz assim: E Deus disse a Adão: Eu ordenei os dias e os anos nesta terra, e tu e tua descendência deverão habitar e caminhar nela, até que se cumprem os dias e os anos. Então eu enviarei a palavra que te criou, a qual desobedeceste, a palavra que te fez sair do jardim e que te ergueu quando tu estavas caído. Sim, a palavra que te salvará novamente quando os 5 dias e meio estiverem consumados. Lembra de João 19:30? Está consumado? Olha o que o Criador fala aqui, ó. O que Deus fala para Adão. Quando os 5 dias e meio estiverem consumados. Então, naquele dia, quando o Criador está ali no madeiro. Por que eu estou falando do Criador? Porque, para quem não sabe, quem morre no madeiro é o pai e o filho junto. O filho é a alma e o pai é a forma física, o corpo. Por isso, lá em João 14, quando Filipe fala para o Senhor Yahushua assim: Senhor, nos mostra o Pai que nos basta. Ele falou: Filipe, tu estás há tanto tempo comigo e não tem me conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai, e quem vê o Pai, vê a mim. Ou seja, ali estava o Pai e o Filho ao mesmo tempo no madeiro. Quando morre, é o corpo físico do Pai que morre. E o que desce lá no inferno para tomar a chave da vida e da morte é o Filho, alma, chamado Yahushua, o Emanuel, lá do Novo Testamento, Isaías, capítulo 14.
o Emanuel, Isaías 7, melhor dizendo. Então o Emanuel, que é o Filho no Antigo Testamento, se une com o Pai dentro da barriga de Maria no Novo Testamento, e o Pai e o Filho juntos se chamam Yahushua, que quer dizer salvação de Yahu ou Yahu salva. Entende? Aí continuando aqui, capítulo 3 e verso 3. Mas ao ouvir essas palavras de Deus, acerca dos grandes 5 dias e meio, Adão não entendeu o seu significado, pois Adão estava pensando que haveria somente 5 dias e meio até o fim do mundo. E Adão chorou e suplicou a Deus que lhe explicasse isto. Então Deus, em sua misericórdia por Adão, que fora feito segundo a sua própria imagem e semelhança, explicou que estes eram 5.500 anos, e que como um viria salvá-lo e a sua descendência. Está entendendo aí? Então a salvação não é para quem for crente de uma denominação religiosa, católica, evangélica, rabínica, não. A salvação é para quem for descendente de Adão e que for justo, aceitar a justificação pelo sangue do Salvador derramado no madeiro. Mas Deus lhe fizera antes esta aliança com o nosso pai Adão, nos mesmos termos quando ele saiu do jardim e encontravam junto a árvore da qual Eva tomara do fruto e lhe dera a comer. Portanto, ao sair do jardim, nosso pai Adão passou por aquela árvore e viu como Deus então havia mudado a sua aparência e como para uma outra forma, como ela ressecara. E aproximando-se dela, Adão teve medo, temeu e caiu, mas Deus em sua misericórdia ergueu-o. Então fez esta aliança com ele, a aliança dos 5 dias e meio, 5.500 anos. Então quando o nosso Salvador morre, sabe que ano era? Era exatamente o ano de 5.500 no calendário judaico e no nosso calendário gregoriano, o ano de 5.740. Ok? Foi no ano de 5.740 que o nosso Salvador morreu no madeiro. E no ano de 5.500 no calendário judaico. Então, quando o Salvador diz está consumado, ele quis dizer está feito o que eu prometi para você, Adão. Ou seja, hoje você irá para o paraíso. Sabe por quê? Aqui está escrito, ó. Novamente, quando os 5 dias e meio estiverem consumados, você voltará para o paraíso. Então foi nesse dia em que o Salvador desce lá no abismo, resgata a alma de Adão, resgata Adão e leva de volta ao paraíso, e todos os patriarcas que estavam lá, ele traz consigo, ressuscita e traz também consigo a chave da morte e do inferno, como diz Apocalipse 1,17, que está escrito: eu que vivo fui morto, agora vivo para todo sempre, e está aqui nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Ok? Então, quando você ler esta passagem, você entenda que o Salvador não está dizendo que ele estava cumprindo a lei de Moisés, embora ele tenha cumprido a lei de Moisés também. Mas a vinda dele a este mundo não foi prioritariamente cumprir a lei de Moisés, veio prioritariamente para cumprir uma promessa. Promessa essa chamada de evangelho na Bíblia. Então, quando você vê assim, pregar o evangelho a toda criatura, está se referindo a essa palavra aqui, ó, anunciar para toda criatura que elas poderão entrar no reino dos céus, no jardim de onde Adão e Eva foi expulso, e morar lá para toda a eternidade, se elas aceitarem o sacrifício que eu fiz no madeiro. É isso que o Salvador está dizendo. Isso que significa evangelho, quer dizer promessa. Evangelho quer dizer promessa. Promessa essa de Adão entrar no paraíso de volta, porque ele foi expulso de lá, e nós, descendentes dele, que formos justos e aceitarmos esse sacrifício do Salvador feito ali no madeiro por nós, também podemos entrar no paraíso e vivermos lá para sempre com o nosso Criador. Porque foi para isso que ele criou nós, seres humanos, e descendemos de Adão e Eva, para viver eternamente com ele no paraíso. Devido ao pecado,
Adão foi expulso e nós nascemos fora do paraíso. Mas ele, por seu amor e misericórdia, veio a este mundo como um. Está escrito aqui, ó. Ele viria como um. Por que essa palavra está dizendo aqui como um? Eu virei como um. Porque ele veio como Pai e Filho ao mesmo tempo. E o Espírito Santo? O Espírito Santo estava no céu. Quando ele morre no madeiro, desce até o abismo, né? O Filho, Emanuel, que é a alma, que é a luz. E fala lá no Evangelho de João, eu sou a luz do mundo. João 12. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Ele vai lá no abismo, põe a chave da morte, vem, ressuscita o corpo do pai Melquisedeque, que está no sepulcro. E quando ele é assunto aos céus, que ele ascende aos céus, ele sobe. Agora quem vem para a terra é o Espírito Santo. Por isso que ele disse, se eu não for, o Espírito Santo não poderá vir, o Consolador. Então o que está conosco hoje é o Espírito Santo, que a religião chama de a terceira pessoa da Trindade, mas na verdade ele não é e nunca foi a terceira, ele sempre será, sempre foi e sempre será o primeiro, o número um. O Espírito Santo é o número um. Por isso a Bíblia diz, quem pecar contra o Filho tem perdão, quem pecar contra o Pai, que é o corpo Melquisedeque, tem perdão, mas quem pecar contra o Espírito Santo, este nunca terá perdão, nem nessa vida e nem na futura. Porque o Espírito Santo ele é o Todo-Poderoso, ele que criou todas as coisas que existem. Foi o Espírito Santo que criou. Ele é o Todo-Poderoso e ele é o que está conosco hoje. Ele é o Consolador. Mas haverá um dia em que ele retomará o seu corpo físico, Melquisedeque, para poder habitar conosco novamente no jardim, no paraíso, e o Filho, que é Yahushua, vai ter o seu corpo lá em Apocalipse capítulo 12, o último bebê que vai nascer. Entende? Então, quando o Salvador diz está consumado, ele está se referindo à promessa. A promessa está cumprida. Os 5 dias e meio está cumprido, estão cumpridos. Termina hoje. É isso que ele estava dizendo. Hoje, Adão, você voltará para o paraíso. Está consumado, está feito, está cumprido os 5 dias e meio. É hoje, Adão, o dia de você voltar para o paraíso conforme eu te prometi. A promessa se cumpre hoje, está consumado, está feito. Entendeu? Isso quer dizer o que o Salvador falou lá em João 19:30. Está consumado. Chegou o dia. Está feito, está cumprido. A promessa se cumpre hoje. Na morte dele. Quando ele estava morrendo, ele estava dizendo, a promessa está sendo cumprida hoje. Entende, amado? Entendeu? Então, isto significa estar consumado. Não significa a lei de Moisés cumprida, mas a promessa cumprida, o evangelho estar cumprido. Porque evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que foi cumprido no dia da morte do Salvador, no madeiro, a promessa de que Adão voltava para o paraíso naquele dia. E a partir daquele dia, todo aquele que aceitasse ao sacrifício do Salvador, não indo para um templo religioso, para uma religião, mas aquele que aceitasse e no dia a dia vivesse, também teria direito. O interessante, né, que eu estava vendo algo de uma pessoa, de um irmão, Evandro Moretti, que ele também prega contra o sistema religioso. Ele falou algo muito interessante, que é aquela palavra de Marcos 16:15, que traduziram dizendo ide por todo mundo, que na verdade no original ali a palavra ide não é o correto. A tradução correta seria e indo pelo mundo, anunciai o evangelho a toda criatura. Ou seja, na sua vivência pelo mundo, mostre com a sua vida o evangelho para toda criatura. O que é o evangelho? O que é cumprir o amor próximo? O que é que o Salvador veio fazer nessa terra? Indo por todo mundo, ou seja, na tua vida cotidiana, no teu trabalho, na tua empresa, na sua convivência com seus classmates, com seus amigos de classe no colégio. Mostre o que é o evangelho, mostre o que é a promessa, através do teu exemplo de vida, através da tua vivência, indo pelo mundo, anunciar o evangelho com a tua vida, porque a nossa vida ela pregoa muito mais do que palavras. É como o nosso amado professor Edson Silva História lá do canal Últimos Dias, ele fala, falar é bom, mas o exemplo arrasta. Porque às vezes é bom eu ter o nome de Yahushua numa camisa, em um boné, falar do nome de Yahushua, mas se
o meu conviver com as pessoas. Eu tenho mostrado Yahushua através de minhas atitudes, dos meus exemplos, atitudes e ações. Então, indo pelo mundo, anunciar o Evangelho, anunciar a promessa com a sua vida, com a sua atitude, com as suas ações. Mostra o que é o reino dos céus através da sua atitude, através de suas ações. Mostra que realmente você é salvo em Yahushua, que a Bíblia chama de Jesus. Mostra que o seu Salvador verdadeiramente salvou através de suas atitudes que você pratica com o próximo. Então, indo por todo mundo seria a tradução mais correta do que ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Mas indo pelo mundo, vivendo neste mundo que a gente vive, nisso aí se encaixa muito bem aquela parábola que o Salvador falou, do grão, dali do joio, né, e do trigo, que o joio e o trigo nasceram no campo, o campo é o mundo, e o joio são os filhos do maligno e o trigo são os filhos do reino. Então nós vemos que se encaixa muito bem essa palavra, indo pelo mundo, ao invés de ide. Indo pelo mundo, na sua vivência, ali o verbo está no particípio. Anunciai o Evangelho a toda criatura, anunciai a promessa de volta para o paraíso, que será através de você ser uma pessoa justa, uma pessoa que vive o Salvador na essência. Não estou dizendo que você vai ser santo e 100% perfeito, que nunca vai errar. Mas uma coisa é você errar lutando para fazer as coisas certas, e outra coisa é você colocar no seu coração que você tem que ser perverso e fazer o que é mal. É totalmente diferente. Porque o Salvador, quando ele olhar para você, ele que sonda a mente e o coração, ele vai olhar para o seu histórico de vida, como você viveu a sua vida, tentando fazer o que é bom, o que é honesto e reto, e por um descuido, às vezes, você tropeçou e errou em alguma coisa, ou se você simplesmente colocou no teu coração, bom, eu sou mesmo um pecador miserável, vivo em um corpo de pecado, então vou fazer tudo que é mal, tudo que é ruim, vou ser perverso, vou matar, vou destruir, vou acabar com a vida dos outros. O Salvador vai olhar para dentro do teu coração, porque ele sonda mente e coração, e vai ver qual é o histórico da tua vida. Quando ele olhar para dentro de você e ver, não, este filho aqui, ele foi uma pessoa que ele errou em alguns pontos de sua vida, mas olha o histórico dele. No coração dele, ele tinha o coração voltado para mim, de me buscar, de fazer o que era bom, de que era justo, do que era honesto. Mas por ele viver em um corpo pecaminoso, algumas vezes ele tropeçou, algumas vezes ele errou. Então eu não vou julgá-lo e condená-lo pelo fato dele ter errado algumas vezes, porque o histórico dele é um histórico de um coração que resolveu, decidiu me seguir e de fazer o que era bom, justo e honesto, conforme mostra a minha palavra. Então, por esse motivo, eu vejo que ele é uma pessoa digna da salvação por ter me aceitado, reconhecido o meu sacrifício e ter optado pelo bem, embora ele tenha errado em alguns pontos. Ao contrário daquele que o Salvador vai olhar para dentro do coração e sondar a mente e ver que ele determinou que sua vida toda seria a vida de fazer o mal, fazer o que era ruim. Então é nisso aí que você tem que pensar. Não pense que você é um pecador e por conta disso você tem que viver uma vida errada, não. Pecador todos nós somos. Sujeito a errar, todos nós somos sujeitos a errar. Mas nós temos que decidir a viver pelo bem, pelo justo, pelo que é honesto. Não é isso? Então, é esta palavra que eu quero deixar para você nessa tarde, de que você indo pelo mundo, anunciai as boas novas, o Evangelho, a promessa do Salvador, né? Que muitos conhecem como Jesus na Bíblia, mas que o seu nome é Yahushua, que ele morreu pela humanidade, não para tornar a humanidade religiosa, mas para tornar a humanidade justa e justificada pelo seu sangue derramado no madeiro. Ok, amado? Então esta é a palavra. Tetelestai quer dizer está consumado. Os 5 dias e meio estão cumpridos, foram cumpridos no ano de 5.740, ou no ano de 5.500 no calendário judaico, né, que é o calendário adâmico. Esta é a palavra de João 19:30. Está consumado quer dizer está cumprido. Os 5.500 anos, está cumprida a promessa feita a Adão.